tempo. De qualquer Não, forma, vamos começar eu vou o só, RStudio, então? mostrar aqui para vocês o que tem no nosso Drive. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Tá, então deixei os slides que a gente vai usar hoje, então todas as informações que a gente vai passar vai estar lá disponível para vocês acessarem depois. Aqui, nesse material extra, a gente sabe que cada pessoa vai trabalhar com um corpus diferente e às vezes ele não tem a configuração necessária para esse tipo de análise. Então, para auxiliar, a gente deixou aqui alguns materiais explicando como é que faz a coleta no Sketch Engine, porque a configuração de resposta, o output da busca do Sketch Engine é exatamente o que a gente está buscando aqui. Mas assim, não é necessário, você consegue fazer com outros tipos de dados, mas para ser útil para vocês, para facilitar o trabalho de todo mundo, a gente deixou aqui também, tá? E também deixamos os dados de samples, os exemplos que a gente vai usar dentro do curso, porque para fazer análise a gente vai precisar de configurações específicas, a gente não vai ter tempo de parar e todo mundo começar a limpar o corpus ali, então a gente vai usar esses dados aqui de exemplo, e cada um está com o nomezinho do tipo de análise construcional que vai ser usada, tá bom? Então, basicamente isso. Eu posso colocar o link também aqui de acesso no chat, caso seja mais fácil para vocês. E a gente já inicia, tá bom? Para não perder muito tempo. Bom, eu vou compartilhar agora os nossos slides. Vocês ainda estão vendo minha tela? Sim. Tá. Então tá. Então, o mini curso de hoje é aprendizado interativo de análise colustracional, baseado no item através do R. Eu sou a Mariana Gonçalves. Esse é meu Pedro e-mail. Popolino. Pedro Papolino. Esse é meu e-mail. Podem mandar e-mail à vontade. Às vezes demora um pouco para responder, mas eu respondo todo mundo. A gente faz parte do projeto Predicar. E no curso de hoje, a gente vai começar primeiro com uma breve apresentação da gente, falando um pouco do nosso trabalho. A gente já está em colaboração há uns 2 anos, né? Passou bem rápido. Depois a gente vai para o R em si. A gente preparou uma lição através de um ambiente de aprendizado interativo que tem dentro do R, que é o Swirl. E a gente vai passar pela lição juntos, pelo R, para depois a gente voltar para esse slide. Então, a gente vai ter essa parte prática lá e essa parte aqui de volta da teoria. E, por último, a gente vai auxiliar na interpretação dos resultados, para entender o que é que sai da análise. Então, de novo, sou Mariana, eu Pedro. faço... eu estou concluindo o curso de letras português e inglês na UFRJ, concluindo já há bastante tempo, mas tudo dando certo, esse mês já serei graduanda. Eu trabalho no projeto Predicar desde 2018, então já tem bastante tempo. Faço pesquisa sobre construcionalização gramatical, e foi nessa pesquisa, como é um assunto bem... eu trato de futuridades expressas por verbos volitivos, então é um assunto que envolve muita inferência minha, muita interpretação minha dos dados. Eu acabei buscando métodos de análise que fossem me auxiliar a corroborar essa interpretação que eu estava propondo. E foi assim que a gente criou essa colaboração, eu e o Pedro, de início para coleta de dados, e agora a gente está nessa parte de análise também. Para saber mais informações sobre a gente, é só entrar no site do Predicar, a gente coloca tudo lá. E quer falar um pouquinho, Pedro? Basicamente isso, né? Foi, pô, parece que foi ontem, né? Mas passou bem rápido. Passei da computação na FRJ e Mariana me puxou para essa empreitada aí. Toma aí. O Pedro foi sugado para dentro do curso, do grupo, basicamente. Bom, para fazer o curso, a gente vai precisar desses dados que a gente tem no Drive, os samples, o RStudio e os pacotes listados aqui do lado, mas não se preocupem que os pacotes a gente vai instalar juntos, então, por enquanto, só precisam ter acesso ao sample de dados e
ao R e ao RStudio. Então, agora a gente já vai direto para o R. Você vai querer compartilhar a tela? Ou você quer que eu compartilhe? Vou compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui. Só deixa eu compartilhar se né, ficar muito ruim, mas eu acho que não vai ficar, não. Tá. E podem fazer perguntas durante o curso, tá, gente? A gente sabe que às vezes é meio confuso, muita coisa acontecendo. Compartilhou? Sim, a gente está vendo. Show Essa é de a bola, então. plataforma do RStudio. Por isso que a gente pede para vocês baixarem essa ideia, porque ela é um pouco mais fácil de visualizar do que o R em si. E tem essas outras abinhas. Você pode passar mais ou menos por cada Isso. uma com eles? Aqui, basicamente, a gente tem aqui em cima, porque eu aqui botei, né? Aqui tem o editor de texto, né? Porque o RStudio é um ambiente, né, de desenvolvimento integrado. Então, você tem basicamente tudo que você vai precisar para você desenvolver em R. Embaixo tem o terminal interpretador do R, a gente pode botar os comandos. Aqui do lado, a gente tem uma parte para ver os arquivos, em files, plots, onde fica coisas gráficas, package, os nossos pacotes, que a gente vai ver o que é mais tarde. Help, que quando a gente quiser pedir alguma ajuda sobre alguma função, alguma coisa que tem dentro do R. View, eu não me recordo agora. Tem coisa de environments, que é o seu ambiente, né, de variáveis que você fez. Histórico de comandos, conexões e parte tutorial. Tem uma série de coisas aqui que dá para usar. Tem uma coisa que é importante falar aqui, né? É que... Peraí que só mexi. Tá. Tem como... às vezes algum problema que nós, né? No português tem caracteres que não existem aqui, geralmente nas línguas de programação, porque elas são pensadas no inglês. Então, uma coisa que acho que vale ressaltar aqui é como fazer o RStudio entender os caracteres acentuados, né, do português. E aí, basicamente, vai em Tools. Lá embaixo, em Global Options. Vai abrir. Aí tem Code aqui do lado. Saving. Aqui tem Default Text Encoding. Aí, aqui já está, mas você pode mudar. Você bota o TF8, que vai ter basicamente todos os caracteres de português e ainda mais, muito mais coisa. Aperta OK, Apply e OK. E aí a gente consegue, no RStudio, ter caracteres português. A gente vai ver também que tem algumas coisas que não estão, mas aí é o problema externo, a gente vai ver isso também. Mas não se preocupem muito com essa etapa, não. Eu, por exemplo, não tenho isso que o Pedro fez. Mas não vai não atrapalhar muito, é só para facilitar. E aí, bem, o Swole é aqui um ambiente de aprendizado dentro do aprendizado do R, né? Tem a linguagem de programação R. O pessoal fez em cima, você vai aprendendo, tem uns cursos que você pode fazer. E aí, para você conseguir usar o Swole, você vem aqui no terminal, você precisa primeiro instalar o Swole, né? Você baixar ele. E aqui em R você pode fazer usando o comando install package, os pacotes. E aí, Swole. Aqui eu acho que o meu já vai ter. Então, não vai... Acho que vai estar baixando mesmo assim. Mas ele já tem. Então, acho que... Não sei se vai baixar rápido. Vamos ver. Acho melhor parar, né? Melhor parar. Enfim. Ele ia baixar... Eu acredito que é rapidinho. Mas, de qualquer forma, assim, é um ambiente de aprendizado dentro do R que você não vai ter só acesso ao curso que a gente vai dar hoje, não. Vocês vão ter acesso a diferentes cursos que foram desenvolvidos dentro dessa plataforma. Aí o Pedro vai mostrar como é que vocês vão baixar o nosso curso. Eu vou colocar o comando aqui no chat para ficar mais fácil para vocês. E é aquilo, a gente baixou o pacote Swole, que tem que abrir ainda. Sabe... E aí isso aqui tem que abrir, porque o R tem uma série de pacotes, uma série de funcionalidades que você tem, e aí se todos ficassem abertos ao mesmo tempo, seria muito pesado. Então aqui a gente vai abrir
o SWOW, que a gente usa o comando library, a gente vai abrir a biblioteca, o pacote do SWOW. Aí aqui não bota aspas, tá? Sem aspas. Ele vai carregar, acho que esse mais rápido, carregar mais rápido que baixar. Aí vocês veem que tá em inglês também, né? Também dá para botar em português, eu tava vendo como é que faz, é bem legal. Você bota select. Ih, rapaz, teve um erro aqui. O RStudio é muito bugado, já deixando de antemão. Tem uns erros que aparecem do nada, como esse. Mas Mas assim, aqui quando é warning message, fiquem tranquilos, porque, tipo, quando é é. warning, tá tudo bem. São avisos Só que é um pode dar problema. errado. Só é um. Warning é aquele aviso, pode dar errado. Isso aí tá arrumando para uma coisa que pode dar errado. Mas não pode também não dar, entendeu? Então não tem Só problema é um nenhum. problema mesmo quando dá erro. Quando dá warning, você consegue continuar o seu trabalho sem muito problema. Aí, para mudar a linguagem do SWOW, você pode botar Select Language. E ele vai abrir um menuzinho. Aí tem português lá, a opção 8, né? Aí você bota 8 aqui. E agora ele vai funcionar em português. E aí bem, para a gente baixar o nosso curso ele não está ainda, né, na questão lá do SWOW e tudo. Ele vai baixar diretamente do GitHub, né, do site. E aí usar basicamente esse comando aqui. É esse comando que eu coloquei pelo chat, mas ele vai estar também nos slides, tá? Que é install course GitHub, instale o curso do GitHub, do usuário Popolino, do meu usuário do GitHub. O curso é análise constitucional no R. Aperta OK, acho que também já tinha baixado, mas enfim, ele vai baixar de novo. Esse é rápido, porque o curso não, né, tranquilo. E é show, baixou o curso. Aí, como é que a gente entra no ambiente habilitado do SWOW? A gente vai lá e vai SWOW. SWOW e esses entre parênteses, né? Que é a anotação de uma função, uma funcionalidade. A gente vai agora abrir o SWOW. E está em português. Olha que legal. Como devo chamar, eu vou chamar de Pedro. Continuar, ok. Mas aí vocês estão vendo que, tipo, esse ambiente, ele vai interagindo com você. Então, diferentemente da programação pura no R, você não vai ter um feedback normalmente. Você tem só máximo mensagens de aviso. Nesse ambiente, não. Ele vai te dizer exatamente o que precisa ser feito, o que o Ele que fala deu tudo como é que errado. funciona, ele fala um monte de Exatamente. instrução aqui de te Então, é bem ajudar. interessante vocês darem uma olhada também nos outros cursos que tem dentro desse ambiente, porque eles cobrem o básico, assim, de programação dentro do R, de análise dentro do R. Mas a gente vai direto para o nosso curso hoje. Aí, bom, como a gente baixou, já tem aqui o análise constitucional R. A gente vai nele, escolher um. Bem, não se assustem, porque, como eu falei, algumas coisas ainda ficam, mesmo com o Sou Português, com o RStudio, com os caracteres, o curso em si, todo, ele é assentado bonitinho, o menu não foi, por alguma razão, e, enfim, depois a gente vai descobrir por quê. Mas, e não botou na ordem também, inclusive, do curso, botou em ordem alfabética. Mas dá Mas, para de qualquer entender, jeito, né, todas as opções. é, O nosso curso, ele tem diversas lições diferentes, que aí vocês vão podendo navegar, assim, com uma certa liberdade entre elas. A gente vai seguir uma ordem hoje específica, mas vocês podem, quando abrir o curso, não quero revisar a introdução à análise constitucional, já sei o que é isso, então pula, vai para outra. E aí você pode o bom selecionar o dos cursos do módulo. SWOW que é geralmente assim, você pode escolher o caminho que você vai fazer, se você já sabe uma coisa, você pula para outra, enfim. Mas aí, claro que a gente, né, que fez o curso já tem uma coisa pensada, né, para onde a gente vai ir. Introdução à análise constitucional. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Nessa vassourinha aqui, dá uma boa limpada. E aí, vamos lá. Deixa eu botar aqui em cima. Você quer que eu explique Então, aqui, essa parte? melhor. Agora é a parte que quem é de linguística vai entender um pouco melhor.
Então, a gente fez só uma introduçãozinha de o que é análise instrucional, é o básico, assim, básico mesmo da teoria. E aí ele vai explicando assim direitinho para você, tá vendo aquele 0% ali em cima? É o seu progresso dentro do curso. Então, conforme você vai passando, a porcentagem vai aumentando, né? Dentro da lição, no caso, dentro desse capítulo da lição. Então, essa lição foi desenvolvida por mim e pelo Pedro para ensinar a aplicação do pacote Colostructions. Então, a gente vai usar esse pacote especificamente, que é da Suzanne Flair, que vai fazer uso da análise colostrucional baseada no item. Isso é importante, eu não sei se vai dar tempo da gente falar tanto sobre essa diferença da análise baseada no sistema ou no item, mas é interessante, a gente tem uma apresentação sobre isso já, que a gente vai disponibilizar também para vocês, falando sobre algumas questões desse pacote específico. Pode dar Enter, Pedro. Então, resumidamente, a análise colostrucional é um método de análise colocacional pautado na identificação dos lexemas que co-ocorrem em uma dada construção. Ao medir a força de associação entre os lexemas e os slots da construção, esse método se difere dos demais por perspectivar a análise colocacional no nível da construção. Então, a diferença principal desse método é justamente que a gente vai olhar a colocação no nível da construção. Então, a gente não vai estar pensando numa medida de frequência bruta, a gente está sempre pensando como essa diferença distribucional se encontra dentro dessa estrutura. Então, acaba que, por conta disso, ele é um método que está sendo muito usado atualmente na linguística da gramática das construções. Pode passar, Pedro, que acho que tem uma informação extra aí. Aí, dando Enter, vocês vão progredir um pouco mais. Ó. A ideia por trás dessa análise seria de que o significado de uma construção está refletido nos lexemas que tipicamente co-ocorrem em seus lotes. Dessa maneira, ao identificar as suas preferências colocacionais, podemos ter informações sobre o significado da construção. O que isso significa? Uma pesquisa que eu tenho, por exemplo, a gente vê a marcação de futuro através de verbos volitivos, e eu posso fazer uma leitura do comportamento, do significado dessa construção, pensando como que ela se combina com outros itens. Então, no caso, nos nossos resultados, a gente viu muito que o verbo querer se combina com verbos que designam ações que você tem uma certa volição envolvida, você tem uma certa agentividade envolvida para marcar o futuro. E isso está de acordo com a nossa interpretação daquela construção. Não sei se está muito claro ainda, mas a gente vai apresentar os exemplos mais concretos, vai ser mais fácil de visualizar. Mas a ideia é justamente isso, a gente vê quais são os itens que estão ocorrendo em conjunto com a construção. E essa análise ela vai se dividir em 3 análises diferentes, a gente vai cobrir cada uma das 3. Item por item, depende. Vocês vão ver que existem vários tipos de análises diferentes que podem ser feitas através desse pacote da Suzanne Flair. Tem análise de colexemas simples, distintivos e covariantes. A gente colocou mais ou menos uma definição de cada uma. Pode passar que eu leio tudo junto? Tá. A análise de colexemas simples, ela vai medir a atração, a associação. A associação aqui pode ser tanto de atração ou de repulsa entre uma construção e lexemas ou outras unidades, num slot particular da construção. Então, no caso, por exemplo, do predicador complexo, envolvendo um verbo semi-suporte e um goal, eu posso ver quais são os verbos que são mais atraídos para esse primeiro slot. Então, o que é tomar um goal, fazer um goal, qual verbo é atraído para essa construção? Agora, no caso da análise de colexemas distintivos, você vai medir a associação entre uma palavra e um par de construções em alternância. Então, você pode ter uma noção de qual construção a palavra meio que prefere. Estou usando termos assim mais abertos para todo mundo acompanhar direitinho. Então, um exemplo que a gente usou foi no caso das construções indicativas de futuro, o querer e o ir. Vamos comparar. Para a gente conseguir fazer uma descrição da diferença entre as duas, a gente pode ver quais são as palavras que são atraídas para cada uma das duas. O que a gente viu é que verbos mais
que envolvem menos volição, que envolvem menos ação do sujeito, tipo o verbo ser ou o verbo ter, que você não tem muito como controlar quem você é ou o que você tem, acabam sendo atraídos mais para o verbo ir. Enquanto o verbo querer, ele vai atrair verbos que são mais... que tem mais a ver, tem mais influência da volição do falante. E por último, a análise de colexemas covariantes, ela vai medir a associação entre pares de palavras que ocorrem em dois slots de uma construção. Então, nesse caso, a gente tem uma coalternância. Tanto o primeiro slot quanto o segundo slot vão estar alternando, e a gente vai ver como eles covariam entre si. Então, seria, no caso, naquele primeiro exemplo, a gente falou o verbo semi-suporte e um gol. Agora pode ser qualquer SN no lugar desse gol. Então, a gente vai medir como eles se combinam entre si. A gente pode decidir, por exemplo, ver quais são as colocações em linguagens esportivas, né, de jornais esportivos. E aí a gente vai ver a alteração deles dois juntos. Pode passar, Pedro. Aí essa parte 100% acabou, a gente concluiu esse tópico. Então, agora a gente vai para os básicos da programação que vocês vão precisar para esse curso, que o Pedro vai explicar agora. Então, a gente viu aqui sobre análise convolucional, e agora já vai falar um pouco do básico do R para a gente conseguir fazer análise, né, aqui na nossa aulinha. Cheguei ao final de uma lição. Vamos para a próxima. Aqui a gente vai para a introdução à linguagem R, a lição 6. A linguagem R, linguagem de programação voltada para análises estatísticas, né, de dados, e ela é desenvolvida para ser de fácil utilização. Então, assim, ela é uma linguagem que ela tem muita coisa pronta de termos estatísticos, processamento de dados, e aí isso facilita muito a nossa vida, porque a gente não precisa ficar reinventando a roda e é tudo muito prático de usar, muito enxuto. Né? E seria, né, programar, né? Então, assim, basicamente, quando você está programando, você está traduzindo para o computador uma receita, né, um algoritmo que você quer que ele realize, né? Um passo a passo, e, enfim, que é algo que ele faça, mas é aquilo, né? O computador ele vai justamente nas etapas, né? Ele não tem tanta diferença quanto a gente tem. Então, a gente tem que ver que os comandos, se você der um errinho, a parada já não funciona. Não, então, um pouco mais os comandos são um pouco mais exatos. E né, para seguir a receita, ele vai seguir essas etapas, vai ter que manusear um conjunto de dados, né, os ingredientes lá da receita, até chegar no resultado que ele espera. Então, assim, a gente vai trabalhar aqui no R, tem mais tipos de dados, mas vai trabalhar com dois, são os numéricos e textuais. O numérico vai dizer respeito aos números reais, né? 42, 2.7, menos 3 e qualquer outros números, tipos de dado. E os textuais, palavras, letras e frases, né? Basicamente. E eles geralmente aqui são representados entre aspas simples ou aspas duplas. Como se fossem citações, né? Tá. E aí, bom, para a gente conseguir manipular esses ingredientes, a gente vai precisar de recipiente, vai precisar de uma forma de armazenar, né, para conseguir manipular. E aí a gente vai chamar esses recipientes de variáveis ou, aqui no R, de objetos. Né, esses objetos podem ter as mais diversas estruturas. Né? Então, a gente pode ter desde um simples recipiente, uma simples caixinha, até algo mais complexo, como, por exemplo, uma tabela de diversos tipos de dados, que aqui no R eles vão chamar de data frames, mas na verdade, quando a gente fala de data frames, por exemplo, pegar o data frame aquilo outro, é o que está falando de uma tabela, no fundo, né? E aí, bem, a gente pode nomear os objetos como a gente quiser, tem algumas restrições lá, mas, enfim, o nome que a gente quiser dar. E é uma boa prática, claro, a gente dá um nome elucidativo, um nome que a gente consiga logo de cara ver o que aquilo ali faz. E para a gente conseguir atribuir um valor, ou fazer com que aquela variável receba um tipo de dado, a gente vai usar essa setinha, algumas setinhas aqui. Essa aqui é sempre na direção
do objeto. Basicamente, o objeto vai receber, né, o dado. Aqui tem um exemplo, né? O objeto recebendo exemplo, e aqui também. Mas, geralmente, aqui é mais comum essa primeira, que o pessoal geralmente mais escreve, porque também em outras linguagens nesse formato aqui. Então, você vê uma galera bem mais fazendo esse primeiro do que a segunda. Bem, eu vou testar essa operação, né? Aqui a gente vai acrescentar o valor numérico 57 ao objeto de nome valor. Então, aqui nossa variável, nosso objeto é um valor, se chama valor, e o valor numérico que a gente quer armazenar lá é o 57. Então, a gente bota aqui o valor recebendo o 57. Pedro, eu não sei se é só aqui, mas não está aparecendo assim no finalzinho. Não sei se é só no meu, mas o que você está digitando aqui não está aparecendo para mim. Se você puder levantar um pouquinho a sua tela, tipo, diminuir. Peraí. Isso. Leva para cima. Caraca, ele foi longeão, maluco. Ele travou A legal. Natália disse que está aparecendo, então acho que é só para mim mesmo. Pode ser da gravação. Mas tu viu que o R travou. O RStudio, ele dá umas travadas assim. Ah, ótimo. Não Não, fiquem tá assustados, tá? aparecendo para Porque, ele, está tudo bem. porque, assim, às vezes ele dá uma travada mesmo. Mas bem, ele pulou muito, mas enfim. Um ponto importante também é que os objetos, se você nomear, se você atribuir um novo valor a ele, ele vai escrever por cima. Então, é sempre importante a gente escolher nomes diferentes, porque senão a gente vai perder o que a gente gravou antes. Então, se vocês forem fazer várias análises construcionais diferentes, coloquem nomes diferentes, senão vocês vão perder as anteriores, tá? É verdade, é verdade. Tipo, você tentar botar mais água no copo, né? Assim, não vai dar. Vai transbordar, não vai ter como. Mas, enfim, Tá. E aí, bem, a gente tem isso, né? A gente tem nossos ingredientes, nossos recipientes, né? Nos nossos objetos. Para realizar as funcionalidades aqui no R, ele geralmente não facilita muito para a gente. E aí, geralmente, essas funcionalidades são dadas por funções, né? Que são que é voltado para estatística, são muito semelhantes às funções matemáticas, né? Que você tem um valor, você pode dar um valor como parâmetro, ela vai fazer alguma operação, alguma função, uma funcionalidade, e pode te retornar alguma coisa como resultado. Né? E a sintaxe delas é formada pelo nome da função, parênteses, e aí geralmente os argumentos ficam dentro dos parênteses, se tiver mais de um, separados por vírgulas. A gente aqui tem um exemplo aqui embaixo. A função max, que retorna o maior número passado por parâmetro. Então, se a gente fizer max entre 5, 14 e 20, ele vai pegar esses parâmetros que a gente deu para ele, vai verificar que o 20 é o maior e vai te retornar. O retorno do max 20 vai ser usado para atribuir o maior valor. Então, aqui, a variável maior valor, o objeto maior valor, vai receber o 20, que é o maior valor dentre os que a gente viu. E aqui, né, um nome bem elucidativo para essa questão. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma limpada. Mas o R não tem todas as funcionalidades por padrão. Tem uma vez que a gente quer pegar de fora. E aí, quando a gente quer pegar lá de fora, a gente vai ter que instalar um pacote de funções que é externo para fazer o que a gente quer, atender às suas necessidades. E aqui vem o nome pacote, né? O pacote de funções ou uma biblioteca, um conjunto de funcionalidades que a gente vai querer baixar e instalar para usar. Né? E para instalar o pacote, foi como a gente viu no SWO, a gente usa install package, que vai instalar o pacote. E aqui dentro, como a gente viu lá no início, a gente bota o nome do pacote entre aspas. Aqui um desafio, né? Tente instalar o pacote Write Excel, que é um pacote de funcionalidade para você escrever no planilha do Excel. E aqui tem até a opção, né? Que se você já instalou, porque né, tem gente que já vai passar por isso, já vai ter instalado, enfim. Poderia botar abacaxi 15, que
que ele funcionaria. Vamos tentar instalar, eu acho que eu já tenho. Não custa nada aqui. Botar o Write Excel Install Package, vai instalar o pacote Write Excel, que é o pacote escrito do Excel. Apertando aqui o Enter, ele vai instalar, ele vai, né, você vai ver que tem negócio de informação de download, né, que tá 14 bytes, etc. Sempre tem. Que ele vai lá pegar lá na rede lá que tem a rede integrada do R e tudo. Uhum. E um ponto importante é que quando ele está carregando, aparece aquela bolinha vermelha ali em cima. Passa o mouse por cima, Pedro, do lado da vassourinha. Aí é só esperar. Quando ela sumir, você pode continuar colocando os comandos. Você tem que esperar ele instalar mesmo. Tem os links, ó, HTTPS. Tá realmente na rede lá que chamam de CRAN, né? A rede do R. E aí tem altas paradas, altos downloads. Daqui a pouco para. Os próximos eu não vou baixar não, porque demora, né? Tô vendo que tá por manivela a tua eu vou usar a internet. tática do abacaxi 15. É. Eu já tenho baixado, então não preciso. Nossa, eu comecei a falar com o nosso mutado. Apesar de a gente ter instalado o pacote, né? A gente pegou aquele conjunto, aquele pacote, só que a gente não abriu o pacote, a gente não pegou as funções que tem lá dentro, né? E no R, o R não abre direto todas, porque, né, ficaria muito custoso, muito pesado. Então aí, para a gente usar esse pacote, precisa abrir, carregar o pacote. E aí, para carregar o pacote, a gente vai usar essa função library, que você bota library, aí entre parênteses você vai passar um argumento nome do pacote que você deseja abrir, né? Que você deseja carregar as funções, usar as funções. E nesse caso aqui, diferente do install package, sem as aspas, tá? Então é importante. Abrir o pacote, caso já tenha carregado, execute comando qualquer. Aqui, o install package, quando você instala uma vez, aquilo ali fica lá no seu computador e não precisa instalar de novo. Não precisa ter instalado de novo. Mas para carregar, você precisa carregar toda vez que você vai entrar numa nova sessão do R. Porque justamente não vai ficar com tudo carregado. Quando você para de usar, ele costuma meio que esquecer, né? Meio que dar uma limpada, e aí você tem que, quando você for usar, é uma boa prática você carregar de novo. Então aqui a gente não vai. Deixa eu limpar, né? Limpar a tela para ficar lá no alto. A gente não vai pular isso, até porque eu não estou carregado, eu acho. E carregar é mais rápido, tá vendo? Foi direto. E é isso, essa foi o básico do R. E agora começa mais para a parte específica da análise constitucional. Como a gente tinha falado no início, você pode pular essas outras lições, né? Então, caso você já conheçam essa parte básica do R e tudo mais, vocês podem pular aí direto para análise constitucional através dessa lição. Clica aí Então vamos no... lá, Isso. análise constitucional de novo. Tá, E aí então... aquilo, vamos escolher. Agora o próximo É o são os 7. pacotes necessários para análise, né? Porque a gente viu, né, análise constitucional, o que é, como é que funciona um pouco do R. Só que é aquilo, né? Que pacotes, que funcionalidades a gente vai ter que usar para conseguir fazer, né, essa análise de colexianos. E aí, enfim, vamos lá, deixa eu limpar de novo. Muito bom limpar. Eu sempre limpo. Dá uma paz. Então tá, para dar início à análise, a gente precisa baixar o pacote Call Instructions que está disponível no site do ZoneFlex. Ao contrário de boa parte dos pacotes do R, que ficam lá na rede do R, do CRAN,
tem pacotes que você pode desenvolver e que pode não ficar lá. Desde questões de métrica lá deles, de ter segurança, de ter desempenho, enfim. E aí, se você acaba fazendo uma funcionalidade, um pacote, você pode ser que não necessariamente entre no CRAN, é o caso da Suzanne Fleck. Então, a gente baixaria diretamente do site dela, aqui da Cost Options. Uma coisa importante, esse pacote da Suzane, ele vai vir zipado, não é para tirar, não é para Não abre. extrair. Pode manter do jeito que vai estar baixado, só que assim, ele vai ter várias versões diferentes. Como é que você vai saber qual é a sua versão? Primeiro você vai ter que descobrir qual é a versão do R que você tem no seu computador para que seja compatível. Então, assim, o maior problema que eu já vi até hoje, em todas as pessoas que fizeram curso com a gente, todas as pessoas que tentaram aplicar o pacote da Suzane, é em relação a essa parte de achar o pacote que é compatível. Mas no site dela, ela deixa todas as versões disponíveis. Então, é só uma questão de você ficar testando, talvez atualizar a sua versão do R. Enfim, essa parte normalmente dá problema, mas qualquer coisa é só mandar e-mail pra gente. Visita aí o site dela para mostrar como é que é. Tá, deixa eu dar visitar. Tem visitar o site da Suzane? Vamos visitar o site da Suzane. Vamos lá, dá o Yzinho. Ele vai abrir aqui no meu computador. Eu vou aqui mudar de janela. Tem que parar aqui, né? Vai abrir aqui. Porque meu computador é um pouco lerdo. Acho que dá para perceber. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Estamos abrindo o site. Não, o R que na verdade que abriu, né, no suou. Ele está abrindo. E é o site da Sony Flag. Não sei se vocês conseguem ver. Abriu. Aí tem aqui, ela fala um pouco do pacote. Deixa eu baixar aqui. Aí tem as possíveis versões, né? Para a partir do R versão 4, 4 ponto alguma coisa, tem essas versões do pacote 0.2, né? Mas também deve ir bem na versão no R3 no Mac. Aí tem umas especificidades lá da Suzanne Fleck. Também tem pacote para o R versão 3. Eu acho que é a partir do 3 que tem como usar, né? E a 0.2, porque se não me engano, ela ainda está querendo botar no CRAN, né? Para ficar um jeito mais fácil de baixar. Que nem a gente baixou Sim, sim. né? Mas, enfim, é isso. Eu já baixei a minha versão. Então, Acho vou que já voltar para lá. pode voltar. Vou botar aqui. Aí, bem, vocês conseguem ver, a gente foi no site, aí ele fala de Next para continuar, porque você foi no site, ele deixou o tempo aí para você ver. E aí, vamos lá. Então, Next. Tomando a lição. Então, tá. Após baixar o pacote, tem que manter ele zipado, como a gente falou. E tem que usar essa função aqui para baixar, que é o install package, a função que instala. Só que aí do CRAN, a gente vai baixar de um arquivo que a gente está baixado. Então, a gente vai usar essa funçãozinha aqui no primeiro parâmetro da função, na primeira posição da listagem de argumentos, que é a file.choose, que ela basicamente vai abrir uma janelinha para a gente. Não sei se vai conseguir ver na transmissão, espero que consiga. Que você consegue escolher o arquivo que você vai baixar, então é bem prático. Tá? E é show. Tá. Então, vou só... Eu não vou baixar não, porque eu tenho baixado, mas eu vou mostrar
Precisa colocar essa parte daí de Não tem repository. repositório. Por causa disso. Mas é só esse pacote que a gente vai usar que vai precisar colocar essa variável também. Não sei se vai abrir vai abrir a janelinha. Não sei se vai. Se para vocês vai. Abriu? Vocês conseguem ver a janelinha? Não, mas é uma janela normal de documentos do Windows Não, mesmo. abre uma janelinha e aí você consegue botar aqui. Né? Aí eu vou cancelar porque eu não vou coisar. Deu erro, claro, porque é como se ele tivesse. Eu ia O R está perguntar se carregando. você quer que eu continue por aqui, porque eu tenho os arquivos já separados. Eu não sei se você está com. Não, tem. Acho que o RStudio está ainda processando. Então. Deixa eu ver se ele. Complicado, porque não dá para saber se ele travou ou não. Você quer que eu compartilhe aqui? O meu tá aberto já. Se quiser. Vai indo que eu vou Só. retomando aqui o meu. É. Problemas técnicos, como sempre, com R. O RStudio tem dessa. Às vezes ele dá uma travada boa. Vocês estão vendo minha tela? Dá para ver. Tá. Estou basicamente no mesmo ponto da lição que o Pedro. É, agora eu já tenho o pacote Colostruction instalado, é só fazer aquele comando que o Pedro passou. E a gente pode abrir ele com a função library, como o Pedro tinha feito com a função do scroll. Mas tem uma outra coisa legal que eu gosto muito de mostrar para as pessoas, que se você vir na ideia do RStudio, você consegue fazer muitas coisas manualmente. Então, como para quem é da linguística, para quem não é da programação, às vezes é uma dificuldade fazer tudo por comandos, tem algumas coisas que você consegue fazer manualmente pelo RStudio, como abrir os pacotes. É só você vir aqui em Packages e clicar no pacote que você quer abrir. E aí, quando você faz isso, ele coloca o comando para você, o que eu acho assim, é uma maravilha. E agora ele está pedindo para a gente instalar o pacote Red Excel, que é o que a gente vai usar para exportar os nossos dados. Não, para importar os nossos dados, não é? Ih, Pedro, eu não Isso, tenho certeza. para ler a É. planilha. Tá, deixa eu mover aqui a abinha. Eu acho que o lance de ficar cortado, eu acho que já sei o que é. Acho que tem que botar em tela cheia. Não sei se eu consigo. É porque para mim parece a mesma coisa de estar cortado, mas acho que é tela cheia. Assim. E agora, ainda tá? Peraí, deixa eu tirar o meu WhatsApp daqui. Não, é Ainda questão tá? da minha tela, não sua. Ah, então tá. Entendeu? Tá todo mundo vendo normalmente, assim, os comandos aqui? Sim, então tá. O pacote Read Excel já está instalado no meu, mas aí no caso vocês vão precisar instalar, então vou botar o nosso morango aqui para poder pular. Quando você cria o objeto, ele vai para cá para cima, tá vendo? Nesses valores. É aqui onde vai ficar todos esses arquivos, esses dados que você está salvando, mas ele está só no R, então, assim, importante saber disso, tá? Eles não estão salvos no seu computador, estão salvos nesse trabalho. Agora a gente vai abrir com Library, colocar o nome do pacote, ou pode fazer manualmente, como eu gosto de fazer. Tá, então agora, para salvar os resultados das análises em nosso computador, vamos precisar do pacote Write Excel. E para isso a gente vai ter que instalar o pacote. Como eu já tenho, vou pular essa parte. Mas ele é o pacote que não precisa do Java, né, Pedro? Ele é um pacote tranquilo. Sim?
Foi mal, sim. É que a gente Não, teve eu tô. problema anteriormente com outro pacote do Excel, mas esse daqui eu acho que funciona perfeitamente, então Não, isso não tem funciona bem. problema. Eu vou pular essa... Ai, meu Deus, vou botar outro morango aqui. Vou pular essa parte que eu já tenho instalado, mas agora eu vou abrir, porque eu não abri ainda. Então, para abrir, a gente usa de novo o Library, Write, Excel. Bom, agora a gente vai precisar escolher qual é a análise que a gente gostaria de fazer primeiro. Deixa eu voltar lá para a nossa lição. Pronto. Vamos começar com a simples, né? Acho que faz sentido essa lógica. A análise de coleção é mais simples. Não, dá uma limpada na você. Calma aí que acabou de sair o negócio. Primeiro a gente vai precisar do arquivo dados underline collects, que é o que eu disponibilizei para vocês para treinar. No meu caso, ele já está aqui no meu diretório de trabalho. Ele vai estar disponível no Drive. Então, eu não vou entrar lá porque eu já tenho ele aqui no meu computador, mas é só vocês apertarem sim ao invés de não. Para importar ele para o Excel, para o R, a gente pode usar a função read underline Excel. Então, a gente vai primeiro criar um objeto, então escolher um nome para o objeto, que no caso, vou botar dados underline collects, que collects é o nome da função que a gente vai usar. E atribuir, que ele é o nosso objeto, então a gente vai atribuir um valor para ele, a gente vai atribuir essa planilha. E aí é só usar a função read underline Excel e dentro a gente coloca o caminho. Eu particularmente acho isso muito trabalhoso. Então o que que eu faço? Eu gosto de importar ele também pela IDE do RStudio. Então eu clico aqui em Import Dataset from Excel e aí em Browse ele vai mostrar os dados que eu tenho. Eu seleciono e aí ele vai digitar todo o comando para mim. Ele vai até abrir o pacote, no caso que já está aberto, né? Mas ele vai fazer tudo. Então, isso eu acho particularmente muito mais simples. Eu acho que esses conhecimentozinhos que a gente tem em relação ao RStudio acaba ajudando bastante. Mas, como podem ver, ele está aqui como um objeto com todos os dados que eu separei de exemplo para a gente. Agora, eu não sei se a gente chegou a abrir o pacote da Suzane, mas eu vou abrir aqui, porque eu acho que no meu eu não abri. A gente vai abrir o Constructions. Abrir, né, antes. Tá, certo. E agora a gente já pode fazer a análise. Como os dados eles já estão limpinhos, eu só preciso usar o comando da Vassoura, Suzane. vassoura. Tá bom, vassoura, perdão. Obrigado. Como os dados já estão limpinhos, já estão formatados corretamente, é só eu usar o comando da Suzane. Então, primeiro a gente vai colocar um nome, análise simples, e atribuir a ele a função, que é collects. Dentro de collects, a gente vai colocar o nome do arquivo dos dados, que é dados, underline, collects. Esse warning message sempre aparece, eu não sei porquê, então eu só ignoro Não e vivo a então, vida. essa é uma das razões para a Suzane ainda não ter conseguido botar no CRAN, né? É, para Esses warnings que aparecem. visualizar, para visualizar os dados, a gente usa essa função view, que tem o V maiúsculo. Então, a gente só precisa colocar view e o nome do objeto que a gente deu antes, que no caso foi análise.simples. E aqui, tcharam! Bem simples, bem rápido, os resultados. Nem parece que a gente demorou anos para aprender a fazer isso. Mas os resultados eles vão sair dessa forma. Primeiro vão ser os colexemas listados no que você colocou de input, a frequência no corpus, as observações. Essa parte aqui eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que faz. Ele vai te dizer a frequência esperada, que é muito importante, que a partir da frequência esperada você pode comparar com as observações. Então, aqui, no caso de dizer, a gente vê que a frequência esperada era 12.183 e as observações foram 237.082. Então, assim, foi uma quantidade muito maior do que o esperado.
certo? Então, por conta disso, a gente diz que ele é atraído. E a força coloestrucional de atração foi muito alta. A força coloestrucional nesse pacote da Suzane, ela pode ser medida com alguns métodos diferentes, mas o que é normalmente aplicado é o log likelihood. Vão ter linguistas que vão falar contra esse método. Por quê? Ele faz algumas suposições de distribuição estatística, então ele pode influenciar um pouco o resultado, e ele não trabalha muito bem com quantidade baixa de dados. Então, aqui no caso, a gente está trabalhando com muitos dados, que eu peguei esses resultados do Sketch Engine no corpus enorme. Mas, caso fosse um corpus menor, a força coloestrucional seria praticamente impossível de ser medida. Então, esse método de associação, de medida de associação, ele funciona nessas ocasiões específicas, mas em outras vai ser necessário que você use outro método. O nível de significância a gente vai explicar mais para frente, mas ele tem relação com o valor P. Eu vou explicar melhor depois, mas quanto maior, quanto menor o valor P, melhor para a gente. Eu acho que é isso, né? Que a chance da sua Não é, hipótese nula tá porque errado. justamente porque quando você vai provar essas coisas, muitas vezes provar é muito difícil. Você É, quer achar tentar achar um contra-exemplo. E aí a hipótese nula é basicamente isso. Você verifica o quão provável é ter um caso que vai contra o que você queria provar, um caso ruim, né, um contra-exemplo ruim. E aí você mede essa probabilidade com o valor P. E aí, uhum. se o valor P for menor que 5%, então é improvável que o contrário aconteça. Então, é provável que o que você queria aconteça, de fato. Né? E Então, aí você acaba descartando o oposto. Né? como eu tinha mencionado anteriormente aqui, ó, o ser, ele é repelido dessa construção. Tem a ver com aquela interpretação que eu tinha oferecido antes. Então, estaria corroborando a minha hipótese, justamente por rejeitar a hipótese nula. Eu vou mostrar rapidinho para vocês a configuração dos dados, como é que funciona, para fazer sentido esses resultados aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Ou estão vendo só o R? Não, eu acho que é a tela inteira, porque apareceu a janela. Tá aparecendo Mas eu não aqui sei. Não os sei que. slides? Você está botando o quê? Não, slide não. Não, Não, é tá. só o R mesmo. Vou botar aqui. Peraí. Agora sim? Ainda não. Agora foi. Ok. Então, nos slides eu tenho a explicação de cada análise separadinha, porque eu sei que às vezes pode ficar complicado ali no meio dos comandos. Então, tem os exemplos direitinho, tem a explicação. Agora, um ponto importante: como é que você chega no corpus que eu dou pro R? Se vocês forem ver, no material que eu disponibilizei, tá aparecendo, Pedro? Se não estiver aparecendo alguma coisa, você tem que falar, porque eu não Tá vou ver. aparecendo, tá aparecendo. Tá. Eu vou colocando os dados de acordo com o item. Então, por exemplo, é, eu estou vendo a colocação desses lexemas na construção com o querer. Quantas vezes essa palavra apareceu na construção com querer nos meus dados? E quantas vezes ela apareceu no corpus como um todo? Então, eu estou sempre comparando com a frequência dela fora dessa construção também. Para você chegar nesses resultados, nesses dados, você pode fazer uso de uma ferramenta do próprio Excel, que é a tabela dinâmica. Você vai separar primeiro as ocorrências só do item que você está olhando. Então, no caso, eu separei todas as ocorrências de querer com os verbos. Você vai selecionar todas essas ocorrências, clicar na aba de inserir e inserir a tabela dinâmica.
A tabela dinâmica, ela funciona para fazer qualquer tipo de análise multivariada. Então, qualquer coisa que envolve mais de um fator. Para isso, a gente precisa selecionar quais são os fatores que a gente vai acrescentar nessa tabela dinâmica. E vai selecionar o primeiro verbo e o segundo verbo, nesse caso, mas pode ser, enfim, sintagma nominal, que vocês se interessarem. No caso, só, lembrando que só pode ter um slot aberto, porque a análise de colexão é mais simples. Selecionando os dois aqui, nessa parte, você vai arrastar o V2 para valores. O que isso vai fazer? Ele vai listar para você quantas ocorrências teve do V2 dentro daquela construção. Então, ao invés de você precisar contar manualmente de um em um, o próprio Excel já faz isso para você. Então, vai facilitar justamente para você preencher a primeira aba da tabela, a primeira coluna da tabela. Primeira não, segunda. Essa daqui você pode preencher dessa forma, através dos dados resultantes da tabela dinâmica. Também uma questão importante é que, como vocês viram, eu selecionei alguns lexemas específicos. Quando você tem um corpus anotado, como é o caso do Sketch Engine, você quer fazer uma análise construcional com um número maior de dados, você não tem como ir de item em item contando cada um, né? A menos que você tenha todo o tempo do mundo. Então, a tabela dinâmica ela pode ajudar você também quando você tem um sample, uma amostra randomizada de dados, a você ver quais são os dados que aparecem mais, quais são os dados mais interessantes de eu olhar, ao invés de você fazer uma análise que englobe todos os verbos possíveis que podem cair naquele slot. Certo? Alguma pergunta em relação a isso? É basicamente isso, assim, quando você terminar de preencher pelo formato que eu mostrei ali, você já consegue fazer a análise, não tem muito mistério. Tá. Essa parte de filtrar a gente não vem tratar agora porque é mais, né, mais braçal, mas... Então, a gente já tem os resultados, a gente já colocou a tabela ali dentro, já tem os resultados. Agora, a gente vai extrair esses resultados do R para o nosso computador. Para isso, a gente vai usar aquele pacote que a gente baixou, o Write Excel. Agora a gente vai... Vou limpar, tá, Pedro? Não briga comigo, não. Não, vou deixar aqui, que é mais fácil para mim. Não, Eu dá vou para ver aí. copiando. A gente vai usar a função write underline xlsx, que é o formato do Excel. Colocar o nome do objeto que a gente deu para receber a análise, que é o análise.simples. E vírgulazinha, depois a gente vai colocar onde vai ser salvo. Eu gosto de fazer dessa forma, mas vocês podem fazer diferente. Você coloca um file.choose, que ele vai abrir a aba, a pastinha dos seus documentos, e você cria um arquivo novo na hora. Eu acho mais fácil dessa maneira, mas você também pode criar um arquivo do Excel anteriormente e salvar em cima, basicamente. Eu acho que, não, como não apareceu para o Pedro, provavelmente não vai aparecer para vocês. Não está aparecendo. Não apareceu. É, Mas é aquilo, né? Vai abrir uma janela, aí você vai escolher o lugar, você escolhe o nome do arquivo e aí salva, assim. só tem que ser um arquivo Excel. Essa é a única exigência, É. que seja nesse formato. E aqui a gente está falando de salvar para não perder, porque justamente todas essas operações são coisas que são provisórias, assim, não é algo que o computador armazena, né, depois de desligar, né? É algo volátil. Então, quando a gente está fazendo essa questão de armazenar numa planilha, a gente está querendo realmente guardar essa informação para futuridade, não ficar só nesses cálculos aqui. Isso. E agora eu já salvei aqui, ele já está no meu computador. Eu Quer que posso... continue? Que Sim, agora claro. já Eu funcionou. vou só mostrar para eles como é que ficou o resultado. Ah, bom. Isso é maneiro. Vou compartilhar aqui. O resultado vai sair dessa forma. Como eu mencionei, primeiro vai ser os lexemas que a gente colocou, a frequência deles no corpus, a frequência observada dentro da construção. Essas são as informações que a gente deu para o R.
aí os resultados que ele realmente ofereceu, que é a frequência esperada, se a associação é atraída ou repelida, a força colastrucional e o nível de significância, que ele vai de não significante até 5 estrelas, tá? Então tem essas medidas aqui. É basicamente assim os resultados. Pedro já pode continuar. Qualquer dúvida é só perguntar, gente. Vocês conseguem ver? É verdade, gente. Deu para aqui para ver se tem uma dúvida sobre o que a gente falou até agora. Está indo rápido demais. Uma boa pergunta. Não sei se vocês conseguem me ouvir, que travou. Uma boa pergunta. Sim, os comandos são todos os comandos, eles são. A maioria dos programas que está usando aqui são dos pacotes, né? O Write XLSX é do pacote Write Excel. O regexcel é do pacote regexcel, né? Esse curso a gente conseguiu baixar por causa das funções do Swollen, de GitHub Course, de selecionar a linguagem para botar em português, todas são funcionalidades. Né? O pacote da Stone Fleck, que é o Colostructions, que na análise de colexiões simples, a gente usou o Colex. Mas aí já vi nos outros dois que são outras funções, né? São outras análises, são outros procedimentos ali internamente, né, da função. E mostra para ela como é que a gente vê quais são os comandos dos pacotes. Porque cada pacote vai ter, né, uma junção, né, uma coleçãozinha de comandos. Você consegue ver quais são os comandos que tem. Vai ali em Packages. É verdade, né? Aí, por exemplo, dá uma olhada no pacote da Suzane, no Colostructions. Está selecionado. Lá embaixo, Não, está né? selecionado aí em cima. Ah, tá aqui. Clicando ali, você consegue ver todos os comandos e como você usa cada um deles. Então, caso você tenha alguma dúvida, no Tipo o caso Colex, desse, que é o que a gente usou agora. Você clica nele e vai aparecer todo um tutorial aqui. Tem muito mais argumentos, parâmetros, que são outras configurações, você pode usar outros métodos, né, de análise em o log likelihood, tem outros métodos estatísticos também. Tem uma série de coisas aqui. Nesse caso tá em inglês, mas tem alguns pacotes que são em português também. Tem esse lado ruim, né? Tipo, a maioria está em inglês, né? Mas aqui, nesse pacote, é o conjunto de funcionalidade, né? Tem outros também. Já vi que vai ter o Colex Covar, que é o de análise de colexemas covariantes. O Colex Dish, que é o de análise de colexemas distintos. Tem outros que a gente nem usou e provavelmente tipo assim, te ajuda muito, você não precisa ficar refazendo as coisas. Bem mais prático. Respondeu a dúvida. Acho que já pode para análise distintiva, né? Respondeu que bom. Vamos lá, análise de coleção distintiva. Dá uma vassourada. Qual é o número? Primeiro a gente vai baixar aqui a planilha, né, dados Colex Dish, que nem o mesmo esquema, né? Na verdade, esses três, eles são muito parecidos os esquemas. Você vai ver que são estruturalmente muito, muito parecidos, porque a função é que faz o diferencial lá dentro, né? Todo esse processo de pegar a planilha, aí você transforma ela no data frame, né, que é a tabela do R. Aí dessa tabela do R, você fazer análise em cima dessa tabela, aí você gera uma outra tabela já com mais informações, mais rica, e aí dessa tabela da análise você vai e armazena na planilha. É sempre esse processo. Já vi aqui. Então, tem aqui o repositório, bem, eu já tenho, então não. Então a gente vai usar aqui o dados collectDist para armazenar o data frame. Acho melhor ler tudo que está escrito, Pedro, para ficar. Atribuindo a ele a função readExcel, cujo armazenamento será o caminho para a planilha de baixada. Então,
é basicamente isso aqui, né? A gente vai fazer... que quando a gente for trazer para o R, vai ser um data frame, né? Uma tabela do R. E aí tem jeito mais prático que é esse aqui. Também tem algo legal que eu botei aqui nesse curso, que se você errar, sei lá, coisa assim, ele te dá, ele vai dar as instruções, né, aqui para o que a Mariana tinha falado. Né? Achou muito complicado, né? Podemos fazer manualmente também. Aí ele te fala, vai em Environment, clica em Import Dataset, seleciona o From Excel e tem todo o passo a passo que a Mariana acabou de falar. Mas aqui não, agora eu vou fazer diferente da Mariana, sou diferentão, vou escolher o Colex Disk, que ele vai lá e vai escolher o arquivo lá e abrir para mim. Para a Então, gente não aqui, tá aparecendo aqui, mas não abriu vai aparecer. basicamente a pasta normal para É, ele. Ele só seleciona. na área de trabalho, numa pastinha, pá, tem lá o... Peraí. Análise... Não. Colex Disk, né? Eu vou Dá uma mostrar para limpada antes, vocês rapidinho limpada é como é boa. que é a formatação, porque o que muda realmente de uma análise para outra é só como você vai entregar os dados para o R, né? Rapidinho, Pedro, te interromper só para fazer sentido. Ah, beleza, você vai Vou mostrar aqui primeiro que eu acho mostrar. que vai fazer mais sentido para vocês. Mas basicamente, você vai fazer o mesmo processo que a gente fez antes, né, de criar uma. Antes a gente tinha criado a tabela dinâmica só com os dados do querer, com o segundo verbo aqui. Agora a gente vai criar com querer e ir. Obviamente, eu usei a minha pesquisa de exemplo, né, para vender o meu peixe também. Mas aí, basicamente, a única diferença é que você vai ter as ocorrências das duas construções com esse lexema. No resultado da sua tabela dinâmica, você vai fazer o mesmo processo, colocar as duas variáveis aqui, colocar o V2 na parte de contagem. A diferença é que na tabela você vai ter tanto a contagem da primeira construção quanto da segunda construção. E aí, na hora de colocar no data frame, você vai botar uma coluna para a primeira construção e outra coluna para a segunda construção. Então, elas vão ficar separadas. Porque aí, esse método específico, ele vai ver qual é a preferência por cada uma, entendeu? Então, pode apresentar. E vai ficar basicamente nesse formato aqui, embaixo. E aí, voltando aqui pro RStudio. Você consegue ver já. Então, bom, a planilha, e aí que ela se transformou um data frame, uma tabela, dentro do R. E aí, para fazer essa análise de coleção de distintivos, a gente vai usar a função collects dist, né, de colexemas distintivos. Do pacote call instructions, usando o data frame, essa tabela que a gente trouxe, como argumento da função, passando a tabela para a função. Mas aí é sempre bom você se lembrar de você ter um objeto para receber a operação da função para você não perder, né, o que a função fez, o trabalho dela. Então, é basicamente esse comando aqui. Você faz o objeto da análise receber o resultado da análise da função collectDist em cima da planilha que a gente acabou de pegar. E aí, dá o copião, colou aqui. Tem o warning, como sempre tem. Coisa de... Esse warning down é coisa da linguagem mesmo, né? E aí, bem, aí a gente pegou aquela tabela mais refinada da análise e aí para visualizar, a gente pode usar a função view passando a tabela, né, que a gente acabou de criar, que é análise.dist. E aí, quando a gente for ver, ele vai abrir aqui em cima. Vocês conseguem ver ele legal. Mas é uma tabela, né,
parecida, mas tem essa questão, né, É, de ter as duas uhum. construções. A diferença do resultado dessa análise é que, como ela procura ver qual é a preferência do lexema, na parte de associação, ao invés de mostrar atraído e repelido, ele vai mostrar qual é a construção que ele está se tá puxando, né? Então, tá indo mais para a construção com querer ou tá indo mais para a construção com ir, nesse caso. Essa última coluna também é diferente, que é se houveram exemplos do lexema nas duas construções. Então, você também pode colocar casos em que o lexema só ocorre em uma delas. E aí ele só vai sinalizar ali que não é compartilhado, ele não está presente nas duas. No caso, todos aí estão presentes nas duas, né, normalmente. Mas o resultado, assim, em relação da interpretação, é o mesmo, basicamente. Voltando aqui para Rizinho. Agora, bom, mesmo para o esquema final, a gente tem a tabela refinada, a gente vai querer armazenar essa tabela com posteridade para fazer análise qualitativa, enfim, mais tarde. Então, a gente vai usar a função write_xlsx, que é para salvar esse data frame, essa tabela que a gente acabou de gerar. Então, a gente vai preencher dessa forma aqui. O write_xlsx, entre parênteses, né, os argumentos são a planilha, que é a planilha sofisticada que a gente criou, e o caminho que a gente pode usar essa função, né, file.choose, que é a mão na roda. E aí eu vou botar aqui, ele vai, né, gerar a tabela que vocês não estão vendo, enfim, né, botar no lugar legal, botar, sei lá, área de trabalho. E apareceu rapidinho aqui um pedacinho. Apareceu. Um pedacinho só. Ele até pergunta, o arquivo não existe, seja criado? Sim, aí você cria. Ou você pode também botar em cima do outro. E a análise foi bem sucedida. Aí, deixa eu limpado, ele vai processar, eu acho. Show! E aí, ele até te fala, né? Essa lição é legal, né? Que ele fala assim, pô, você gostaria de continuar alguma dessas lições? Porque são lições que você está fazendo e você não terminou. Tipo essa aqui do que eu estava fazendo e deu trava, a do pacote necessários para análise, que deu bug, e aí ele falou, pô, você quer terminar? Nesse caso, a gente não vai terminar, né? A gente vai falar, não, né? A gente quer começar algo novo. A gente vai para a última lição, que é a lição do análise de colexemas covariantes, que É, está lá em cima. Pedro, dá uma olhada no chat, que a Isabela tá falando de um erro que apareceu. Esse erro eu acho que eu nunca tinha visto Eu antes. Da análise distintiva, ela não está aceitando. tenho dúvida, no meu tá dando erro, já análise diz. Tá, 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 tá. Gene, length of gene. É um erro, parece com o outro, que é diferente. Acho que a gente já viu esse erro antes. Dados, Foi. noção do DNA. Eu acho que provavelmente é o erro no dados collex dist. Ele não deve estar entrando com a dimensão que ele esperava, né? Entrar. Talvez tenha baixado um errado sem querer, tipo assim, ao invés de ter baixado o collex dist, ter baixado o collex normal, ou ter baixado o covar. Talvez seja isso. Mas eu não tenho como afirmar, né? E eu nunca vi Uhum. esse erro também. Não, eu acho que a Pamela teve um erro parecido com esse. Eu não lembro o que que ela fez para O, resolver. se- o segundo é o que sempre aparece, né? O segundo aparece sempre. Não, o Mas o segundo pode primeiro ignorar, que é é. só o warning. Mas, de é. qualquer forma, Isabela, você pode mandar e-mail pra gente que a gente vai tentando juntos entender o que está acontecendo. Não, esse tipo de problema, com certeza a gente vai investigar. Porque é o tipo de coisa que é bom ver. Até para tentar dar uma sugestão, talvez, de melhoria do pacote, talvez, né? Porque o R tem disso também, né? É uma questão
as pessoas vão construindo juntas, e aí rola, tipo, as pessoas encontram um erro aqui, a gente vai lá e, pô, dá uma sugestão para a pessoa consertar, manda uma solução, é algo legal. Mas, enfim, a última que falta é a de colexemas covariantes. Dá uma vassourada. E é isso, vamos lá. Mesma estrutura, você vai baixar lá o dados colex covar, né, de colexemas covariantes, no repositório. A gente já foi no repositório, então não. E é isso, a gente vai usar o objeto dados colex covar, questão de simplicidade, para armazenar esse data frame, né, de análise de colexemas covariantes, né, atribuindo a ele essa leitura da planilha, né, que a gente baixou. O argumento vai transformar numa tabela do R. E aí, vamos lá, né, fazer esse mesmo esquema de pegar dados colex, recebe a planilha, né, lida, que vai se transformar numa tabela. Então, o dados colex covar vai ser uma tabela do R. Ele vai pedir de novo, né? Colex covar. Eu não mostrei, né, como é que foi o resultado, mas vocês viram o view, né? Aham, a gente viu, sim. Esse que vai Talvez ser diferente. esse talvez, acho que a gente mostra como é que ficou o Aham. arquivo, talvez. Não, mas eu vou ter que explicar exatamente. Eu acho que eu vou demonstrar que esse daí é um pouco mais chato. Tá. E aí, bem, para essa análise, a gente vai usar covariante do pacote Constructions também, né? E passando o data frame, né? Uma tabela como parâmetro. E aí, como sempre, não se esqueça de guardar o resultado num objeto. Então, vai ser o mesmo esquema também. Fazer análise, né? O Colex Covar fazer análise, né, dos colexemas covariantes em cima da tabela, e vai gerar uma tabela mais sofisticada com aquelas informações todas. Vou vassourar de novo. Aquele erro fenomenal que sempre aparece. E aí, bem, para visualizar os resultados, usando a função view, a gente bota lá a nossa tabela, análise covar, e aí vai gerar, até gerar a tabela. Essa é maior, essa tem bastante coisa, né? Mas Essa é um também é porque, pouco né, diferente. é uma questão também combinatória maior, né, nessa aqui. É Né, porque essa daí é um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês qual a diferença dessa tabela aí para as demais. Mas basicamente a parte do RStudio a gente já concluiu tudo, né? Apareceu a mensagenzinha de final de curso já? Só para a gente poder. Hein, Pedro? Não, faltou só escrever, botar numa planilha. Aí coloca Botar ela. ela. Que aí aparece, a gente já fecha o R, já vai para Vamos fechar aqui e depois Excel. fica aqui. Aí, bem, aquele finalzinho, né? Você tem a tabela sofisticada, você vai passar na função tabela que você criou e escolhendo o caminho com essa função que uma mão na roda. Ele vai lá. Vamos lá. Análise. Vamos ver aqui. E show. Excelente trabalho. A análise foi bem sucedida. Deixa só mostrar o finalzinho, que tem o último, que é a despedida, né? Mas depois a gente bota no final, né? Você que sabe. Vou botar a despedida do curso, então. Chegou até o fim, né? E caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar e-mail para criticar, você pode mandar e-mail para a gente também, que a gente botou nos slides. E é para você saber mais, né, da equipe do curso, né, do site predicado da equipe. Acessa o site, e aí dá a opção aqui de você acessar ou não o site. Mas não vai embora ainda, que a Acessar. gente ainda vai conversar. E até outro curso, mas a gente vai falar justamente daquilo ali. Só para finalizar o curso, né? Eu vou compartilhar aqui o meu Excel, porque a análise de colexemas covariantes, ela tem Só uma. uma parada.
Ah, Para sair claro. do SUO, você usa tipo zero, você bota a seleção zero que ele sabe. Ou ESC Tá? também. ESC também sai. Acho que também é. É, essa análise de colexemas covariantes, ela tem uma particularidade, que é, a gente não vai trabalhar com o número de dados, assim, a gente não vai colocar uma tabela com o número de ocorrências de cada coisa. A gente vai trabalhar com os dados em si. Então, no caso, esse aqui, essa planilha que eu estou compartilhando com vocês, é o que vem de resultado de uma busca no Sketch Engine. Ela vai vir mais ou menos assim, sem essa última parte aqui, que essa aqui foi eu que fiz. Vai vir assim, o resultado de busca lá. O que é interessante, porque fica muito mais fácil para a gente mover os dados que interessam para a gente para uma nova abinha. Mas você pode fazer isso manualmente também durante o processo de codificação e tal. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar as ocorrências. No caso aqui são 500 dados que eu gerei. Copiar, colar em uma outra abinha. Só que qual é o problema? A gente quer, como a gente está medindo a covariação entre os dois itens, a gente quer que eles fiquem em colunas separadas. E aqui eles estão juntos. Para a gente separar, é só ir em dados, a gente seleciona a coluna, vai em dados, texto para colunas, delimitado, avançar, e ao invés de tabulação, a gente marca espaço. E aí o próprio Excel, ó, concluir, o próprio Excel vai separar para a gente em duas colunas. Vão Isso aqui só tem ser... umas paradas boladona. É, a gente vai fazer um outro curso só sobre Excel. É, o Excel ele vai separar já para a gente as ocorrências nessa formatação que precisa para essa função da Suzane. Nesse caso, como é covariante, você pode colocar, por exemplo, as terminações verbais diferentes, se você quiser ver assim, será que na terceira pessoa um verbo é mais atraído do que, sei lá, na primeira pessoa? Você pode fazer diversas análises diferentes, dá para brincar bastante aqui. Mas o ponto é, você vai precisar dessa configuração para rodar. Caso tenha mais de um item, acho que não tem nenhum caso aqui que isso aconteceu. Quando são 2 itens na segunda coluna, ele vai separar em 3 colunas. Só que não pode, tem que ser 2 colunas que você vai entregar para o Excel, dos seus dados. Então, você vai precisar juntar, unir as duas numa só. Mas é basicamente isso, essa é a única diferença dessa análise. Você vai trabalhar com os dados puros, você não vai trabalhar com a frequência deles, entendeu? Vocês têm alguma dúvida sobre qualquer parte assim em relação à configuração? Ou eu posso já ir para os slides para finalizar? Bom, vou para os slides então. Estão vendo? Sim? Sim, sim. Então, esse processo de formatação dos dados no Excel, a gente deixou eles separadinhos, direitinho, bonitinho para vocês, no arquivo que vocês vão receber. Essa parte que eu demonstrei agora também tá nos slides, então qualquer dúvida, caso vocês queiram fazer com mais calma, tá tudo ali separadinho, não se preocupem. E eu quero mostrar algumas questões interessantes sobre os resultados. Quando a gente vai fazer uma comparação dos resultados da frequência bruta para os resultados da análise colustracional, a gente vê que uma coisa que aparentemente é frequente numa construção, é atraída a uma construção quando você considera a frequência bruta, talvez não seja quando você considera a análise colustracional. Então, ela te dá uma perspectiva que é justamente assim, no nível daquela construção, ela trata daquela construção por uma perspectiva mais próxima. Então, você consegue entender como por exemplo, uma palavra como o dizer, que é muito frequente. A gente sabe que ele tem uma frequência muito grande. Logo, é esperado que ele ocorra muitas vezes dentro da construção com querer, certo? Justamente por ser um verbo mais frequente. Mas na análise constitucional, a gente vê que além dele ser um verbo muito frequente, ele realmente está sendo atraído para essa construção. No caso da minha pesquisa, a gente viu que o querer dizer, ele está passando também por um processo de construcionalização lexical, ou seja, ele é uma expressão. Quando você quer falar alguma coisa que significa outra, você fala,
tal coisa quer dizer tal coisa. Ou você pode também usar como marcador discursivo, tipo, ah, não, quer dizer, blá, blá, blá. Então, existem várias ocorrências desses dois lexemas juntos, né, do dizer dentro dessa construção, o que faz com que ele seja mais frequente do que o que é esperado. Então, essa é uma diferença interessante nessa perspectiva. A gente tem algumas comparações, assim, do que seria um resultado de uma frequência bruta para o resultado que a gente tem, que é muito mais complexo e olha a níveis diferentes. Nesse caso, o resultado da frequência bruta foi com uma quantidade menor de dados, né? Também para ser justo com a frequência bruta não puxar tanto para o nosso lado. Mas se tiverem alguma dúvida em relação à leitura da planilha, eu sei que pode ser um pouco complicado, mas eu coloquei um exemplo de cada uma para vocês poderem ver aqui. Se tiverem alguma dúvida, é só falar. Se vale a pena comentar também, mas o likelihood ele não tem meio que uma proporção de 0 a 10 ou algo do tipo. Então você vê esses números que parecem super quebrados, né? Ele vai aumentando de acordo com a quantidade de dados que você tem. Então, tipo, ele não é proporcional, entendeu? Então, tipo assim, você não vai ter uma porcentagem, um máximo ou um mínimo. Não tem Ele uma vai, razão, né? Tipo, de 0 a é, 10, assim. ele vai até o infinito. Então, assim, às vezes aparecem uns números muito esquisitos, mas é normal, é assim mesmo. Tiverem alguma dúvida em relação à leitura, eu também tenho uma apresentação que está no canal do Predicar, que eu faço a leitura dos resultados. Sim, tem outros métodos de análise de medida de atração. Alguns já são disponibilizados no pacote da Suzane, eu não lembro exatamente quais são. Pode olhar, Pedro, por favor. Tem algumas opções, deixa eu ver aqui. Existem Tem na algumas descrição, né? opções diferentes lá no pacote da Suzane. Deixa Para eu ver você aqui as fazer essa opções. seleção, dentro do próprio comando, você vai alterar isso. Tem o tradicional Fisher Yates. Uhum. Tem, deixa eu ver aqui. Delta P. Não. Log likelihood. Tem, deixa eu ver aqui. Tem alguns aqui. Bonferroni. Deixa eu ver um negócio aqui. Tem um negócio aí. Tem muitos matemáticos. Tem algumas opções, Daisy. Aí, para você mudar, você vai precisar só colocar a. Eu vou até colocar aqui na função, peraí. Você vai colocar todos os passos normalmente, como você faria a análise, só que você vai especificar qual é o método de medida de associação que você quer. Então, o log likelihood é o default, é o básico. Então, se você não preenche, ele vai usar o método do log likelihood. Mas se você quiser outro, é só você escrever dentro do comando AM, eu vou colocar aqui no chat, ó, o corpus vai ser X e o AM eu posso especificar de acordo com as opções que a Suzanne Flare indica. Então, posso botar esse, por exemplo, FYE, que é Fisher-Yates p-value. Eu não sei exatamente como é que funciona esse método. Mas para especificar é só assim. No X você vai colocar o seu data frame, AM igual, e aí você escolhe o método que você quer. Para você saber os que tem, é só entrar naquela abinha que o Pedro mostrou, dentro do Não, pacote. eu tava lendo por lá mesmo. Eu abri lá e fiquei vendo. Tem Dentro um do negócio lá e de pacote, fato. ela explica quais são as opções, como é que você faz para alterar. Mas assim, também qualquer dúvida a gente está disponível, claro. Bom, agora sobre o nível de significância, vai ser o nosso último adendo para vocês poderem também ir embora, que tá todo mundo exausto, eu imagino. A significância, como eu tinha falado, ela é medida em relação ao valor P, com a significância mais alta em 5 e a mais baixa sendo não significativo, né? Não significante. O valor P é a probabilidade de se obter uma estatística de teste igual ou mais extrema que aquela observada em uma amostra sob a hipótese nula. Então, por exemplo, em testes de hipótese, pode-se rejeitar a hipótese nula
a 5% caso o valor P seja menor que 5%. Então, quanto menor o valor P, melhor para a gente, basicamente. Porque a hipótese nula, como o Pedro também já tinha explicado, é uma hipótese que é apresentada sobre determinados fatos estatísticos e cuja falsidade se tenta provar através de um teste adequado de hipóteses. Essa parte claramente foi traduzida porque está toda esquisita. Uma hipótese nula geralmente afirma que não existe relação entre os dois fenômenos medidos. Então, a gente quer provar que a hipótese nula está errada, né? Um problema que vocês podem acabar encontrando, se deparando nesse teste, é em relação a essa parte de não significante. Porque dependendo da quantidade de dados que você tenha, pode ser que não sejam suficientes para o teste rodar. E aí vai aparecer esse NS. Principalmente no caso da análise de covariantes, porque você está trabalhando com 2 slots abertos. Então, vão ter muitas ocorrências que vão ser únicas, que vão aparecer só uma vez. E como o método de log likelihood, ele não vai... ele precisa de uma quantidade mínima de dados para realmente funcionar, você não vai ter um resultado em relação a isso, se houve ou não atração, certo? Mas a partir de uma certa quantidade de dados, você consegue ver essa medida. E eu acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Também nosso e-mail está disponível a todos. O e-mail do Predicar também a gente responde por lá. E é isso. Muito Agora sim é o obrigada. fim, né? Agora Agora não é o fim sim. do Agora sim. curso. Muito obrigada, gente, Obrigado, pela gente. atenção. Mari, se fosse possível, eu queria pedir para a gente tirar aquela foto final, se o pessoal quiser. Claro. Mariana está perguntando qual a quantidade mínima de dados para o Então, log likelihood. quantidade mínima de dados, a gente fala sobre cada ocorrência. Então, você pode trabalhar, vocês viram até que eu enviei para vocês exemplos assim com 20 dados. Você consegue trabalhar com uma quantidade muito pequena. Mas se ele vai dizer que é significante ou não, depende da quantidade de ocorrências de cada combinação. Eu vou mostrar aqui, ó, peraí, um segundo. Que nem sempre você vai ter um resultado significativo. Olha, esse aqui foi uma análise que eu fiz na minha GIC do ano retrasado, então já tem um tempinho. Mas eu tinha uma quantidade boa de dados até, só que muitas vezes eram ocorrências, tá vendo aqui, olha, essas todas aqui. Querer Muito acabar, esporádica. querer alertar, que eram com V2 que não são muito comuns. Então, por conta disso, ela não consegue medir se tem uma associação ou não. Porque muitas vezes era a única vez que esse verbo aparecia no corpus. Entende? Então, é em relação a isso que ele precisa de uma quantidade mínima. Esses verbos que são menos comuns, no caso, qualquer item que seja menos comum, ele não vai conseguir medir a associação. Ficou claro? Mas em relação à quantidade geral de dados, ele trabalha com muito poucos, sim. É mais sobre o resultado mesmo. Aqui em cima a gente tem ó, os que foram atraídos, e embaixo os que foram repelidos. Esse corpus ele é meio pobre, esse daqui que eu usei na análise, porque ele foi feito diretamente de dados do Twitter. E a gente usou pouquíssimos dados, então não dava para ver muita coisa. Mas aqui são os repelidos, os que foram significativos e os atraídos, só lá em cima. Então dá para ver que, assim, tem esse problema realmente, que muitos resultados acabam sendo descartados.